puder ouvir, tá bom? E eles serão abençoados da mesma forma. Quero convidar nossa irmã Vanessa. Pensei que fosse errar o nome, mas não. Glória a Deus. Missionária Vanessa, profetiza Vanessa. Isso estará profetizando de Deus para nós nesta noite. Fique ligado, fique atento. As crianças já foram para o culto delas. E aí vamos ficar atentos no que Deus vai falar para nós. Deus abençoe. A paz do Senhor, Ebenezer, amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Tem gente que fala isso de praxe, né? É uma alegria, sabe aqui, falar isso, mas de fato é uma alegria estar aqui, né? Esse ano tem sido um ano cheio de turbilhão, voltamos a estudar, voltamos a trabalhar e não estamos podendo dar assistência, né? Durante a semana. E a gente foi ensinado a estar todo dia na casa do Senhor. A gente sente falta, né? Mas a gente entende que todas as coisas têm um tempo oportuno. E para mim, nessa noite, é de fato uma alegria estar aqui na casa do Senhor. Daquele que me chamou, daquele que me justifica. Eu quero dividir com você uma porção da palavra de Deus. Apenas um versículo. Que se encontra no livro de Filipenses. Capítulo 1. Verso 6. Filipenses, capítulo 1. Verso 6. Se você achou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Amém. Vamos todos ler juntos essa. Não importa a sua versão, a palavra do Senhor é aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Tendo que aquele que em vós começou a... Amém. Você pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Nós vivemos num tempo onde aparecer, onde estar em evidência é o que é valorizado pela maioria, né? A gente ouve até sermões sobre isso. Muitas vezes, alguns que nos conduzem a esse tipo de conduta. É a era da exposição, né? Todo mundo quer ficar bem na selfie. Nada contra isso, viu, meu irmão? Tudo com equilíbrio. Amém, né? Mas a gente encontra diversas histórias na Bíblia em que Deus exalta seus servos, dá a eles, concede a eles graça, favor diante dos homens. Nós encontramos diversos personagens bíblicos que alcançaram notoriedade, evidência, por meio da ação divina de Deus nas suas vidas. E geralmente a gente enfatiza esses episódios, não é? Mas a própria Bíblia vai nos lembrar que Deus é um Deus que age de multiforme maneiras. Nós cremos um Deus que age de multiforme graça. E a gente tem a tendência, por conta da exaltação desses episódios, de reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas apenas quando Ele nos faz aparecer. Eu pedi uma palavra ao Senhor nessa noite para trazer para os amados, porque eu tenho a consciência e a responsabilidade do que era estar aqui diante da igreja do Senhor. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus me fez entender que muitas vezes Ele age em nossas vidas não para nos fazer aparecer, mas para nos esconder. Muitas vezes Deus também opera em nós quando Ele nos esconde. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer a ação divina quando nós estamos passando por esses períodos de esconderijo. Geralmente a gente consegue tributar a glória ao Senhor quando está passando por uma fase de triunfo. Mas Deus me traz aqui nessa noite para te fazer entender que Ele é um Deus que também opera no silêncio. E quando Ele opera no silêncio, muitas das vezes a gente não consegue entender aquilo que Ele está fazendo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o Deus que faz exaltar e elevar aqueles seus servos às mais altas vitórias é o mesmo Deus que está com você no silêncio. Eu não sei o vale que você está passando, mas eu sei que o Deus do monte
é o mesmo Deus do vale e Ele está com você. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de entender isso. Mas eu quero te dizer nessa noite, que antes de você chegar no lugar do triunfo, primeiro Deus vai te conduzir ao lugar do esconderijo. Não é para te depreciar, não é para te entristecer, mas isso é uma estratégia de Deus para não te perder. É uma estratégia de Deus para te tratar e te fortalecer, a fim de que você chegue no lugar que Ele já tem preparado para você. Você crê nisso nessa noite? Quando Deus nos esconde, algumas coisas acontecem na nossa vida. Número 1, Deus vai preparar você. Se você ler rapidamente a história de José, você vai talvez concluir que quem jogou José naquele poço foram seus irmãos. Mas Deus me traz aqui nessa noite para nos fazer entender que não foi. Às vezes, quando a gente olha a situação aparente, a gente não consegue entender muitas coisas. Mas se você parar e prestar atenção na narrativa da história de José, você vai perceber que o primeiro plano dos seus irmãos não era esconder eles lá no poço. Era matar. Eles queriam matar José. Eles queriam acabar com a vida de José. Tudo porque um dia José teve um sonho. E eles queriam destruir. E aí você conhece muito bem a narrativa. A Record já passou com maestria a história dele. Todo mundo aqui já sabe. Os irmãos dele vão e colocam ele, jogam ele naquele poço. E aí os mercadores aparecem, né? E toda a história se segue. O próprio Deus escondeu José ali naquele lugar. E isso não sou eu quem afirma, isso fica provado. Se você olhar lá no final, Gênesis capítulo 45, no final da história de José, ele vai declarar para os seus irmãos, olha, não fiquem tristes. Não fiquem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de eu ser trazido para cá, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Eu não sei você, mas eu conheço bem o Deus que rege a minha vida. E eu sei que o inimigo não tem poder e nenhum tipo de legalidade de conduzir a minha história se eu estiver no lugar que ele quer para a minha vida. Na história de José fica bem claro, ele não tributa em nenhum momento tudo que aconteceu na vida dele ao inimigo ou à ação dos seus irmãos, muito pelo contrário. Nesse texto que eu acabei de ler para vocês, ele vai tributar toda a glória a Deus. Porque ele sabia que era Deus quem conduzia a vida dele. José entendeu que todo aquele tempo que ele passou escondido no poço, escondido como escravo na casa de Potifar, mesmo sendo um homem livre, José era um homem livre na terra dele. Mas quando ele foi vendido para o Egito, ele foi como escravo. Todo aquele tempo escondido na prisão, não foi para anular os sonhos de José, não foi para acabar com as expectativas que ele tinha, mas todo aquele tempo escondido foi necessário para forjar o coração de José, a fim de que ele adquirisse todas as habilidades necessárias para ser um bom governador e cumprir a missão que Deus tinha para a vida dele desde antes do seu nascimento. Talvez você esteja passando por um período de esconderijo, onde a prisão está querendo acabar com você, onde o esquecimento está querendo acabar com você, você olha ao redor e não vê nada, não vê saída, não vê ninguém. Mas Deus está neste lugar te tratando a fim de que você cumpra a missão que Ele designou para a sua vida. A honra de Deus vai te alcançar. A honra, eu vou repetir, a honra de Deus vai te alcançar. Mas até chegar lá, é necessário passar pelo esconderijo. Deus está tratando com você. Deus está tratando comigo. Deus está tratando conosco nessa noite, amém? Quando Deus nos esconde, a segunda coisa que acontece
é que o fim pode ser um novo começo. Você conhece bem a história de Jó, né? A Bíblia vai narrar, dizer que ele era um homem íntegro, um homem reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Isso não foi um coleguinha de Jó que declarou sobre ele. Foi o próprio Deus que declarou sobre ele. Ele era de fato assim. No capítulo 2 do livro de Jó, nos versos 3 a 8, a gente vê a passagem onde o inimigo, com a permissão de Deus, vai tocar na vida do Jó com uma enfermidade. Jó fica muito doente. A Bíblia vai dizer que úlceras malignas tomaram conta do corpo de Jó, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E o estado de Jó era tão deplorável. A dor na vida daquele homem era tão intensa e tão profunda, que Jó começou a se raspar com cacos, a fim de buscar algum alívio para aquela dor. E Deus me fez entender algumas coisas aqui nessa passagem da vida desse grande homem de Deus. A doença, a dor, seja ela de ordem física ou de ordem emocional, não importa. Só quem sente é que sabe. Mas a doença e a dor, ela também tem o poder de nos esconder. Geralmente, né, eu não sei você, mas a maioria das pessoas, quando sente algum tipo de dor, não quer ficar no meio de todo mundo, né? Quando você está sentindo dor, você não quer se expor, você quer se recolher. Você quer que aquele mal saia. Você não quer ficar no meio de todo mundo. A gente tende a se esconder. Até que aquele mal que nos incomode, que nos incomoda, que nos fere, passe. Vai embora. E foi assim também na vida de Jó. No capítulo 2, a gente vê ele se raspando com cacos e a Bíblia continua dizendo que ele estava sentado no meio da cinza. Ora, é um lugar onde a maioria de nós não deseja estar. No meio das cinzas, não é um lugar comum de se estar. E Jó estava lá. Enquanto Jó estava naquele estado, se você seguir, eu não vou ler toda a história, mas se você seguir lendo a história dele, você vai conseguir encontrar Jó no meio daquela dor tão intensa. E eu volto a dizer, ele era um ser humano assim como eu, assim como você. No meio daquela dor tão intensa, você começa a encontrar um Jó um pouco diferente. Aquele que era temente ao Senhor, de repente, no meio da dor, começa a se questionar. Ele começa a questionar sobre si mesmo. Ele começa a questionar sobre aquilo que ele está passando. Ele começa a questionar até o próprio Deus. Eu não sei se te lembra alguém. Mas, geralmente, quando a gente está no meio de uma provação, de uma adversidade, a gente também começa a nos fazer umas perguntinhas. Ainda que a nossa fé seja forte, seja tamanha, a primeira coisa que passa na sua cabeça qual é? Por que que eu estou passando isso? Também foi assim na vida de Jó. E você encontra Jó perguntando a Deus, por quê? Por quê? E você vê um Deus que não responde palavra. Parece que Deus não está se manifestando. Parece que Deus está em silêncio. O silêncio de Deus, às vezes, também nos traz esse tipo de questionamento. Mas Jó precisava passar por tudo aquilo. Porque foi no meio de toda aquela dor que Jó começou a receber as maiores revelações de quem Deus é. Se você seguir lendo a história dele, posterior a esse momento em que ele começa a se questionar, você vai encontrar Jó declarando a grandeza de Deus, a obra de suas mãos, o poder criador do Senhor. Foi no meio da dor que Jó conheceu o Senhor. E no final da história dele, lá no capítulo 42, ele dá uma das declarações que eu acho mais lindas da Bíblia. Jó vai declarar, depois de tudo aquilo que ele enfrentou, ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Deus tem conduzido a sua igreja a um tempo onde Ele não deseja mais que a gente fique contando testemunho do da direita, do da esquerda, da frente e de trás. A Bíblia vai nos designar como carta viva. Deus quer usar você, a sua história, a sua casa, a sua família. Mas você precisa crer. Ainda que a dor seja intensa, ainda que tudo pareça contrário, como aconteceu na vida de Jó. A Bíblia vai dizer que depois de perder filhos, bens, empregados, saúde, tantas coisas, no final, Deus devolveu a Jó em dobro tudo aquilo que ele permitiu que o inimigo tirasse dele. A Bíblia vai narrar que Deus abençoou o último estado de Jó muito mais do que o início da vida dele. Ô meu irmão, eu não sei qual é o tamanho da dor que você está enfrentando. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você se mantiver fiel ao Senhor, como Jó se manteve fiel, ainda que no esconderijo da dor, Deus vai se revelar a você. E você vai experimentar o poder sobrenatural de um Deus que faz, não é aquilo que eu quero. A Bíblia vai dizer que Ele faz infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que eu imagino, daquilo que eu espero, segundo o poder que opera, não, segundo o poder que em nós opera. O fim de Jó, aos olhos humanos, seria tragédia, seria solitude, seria calamidade. Mas eu conheço um Deus e vim pregar Ele aqui nessa noite, que pega o fim que parece para a humanidade e faz tornar um novo começo. Eu creio nesse Deus. Não é o fim. Eu vou repetir para você nessa noite, que talvez entrou aqui por essas portas pensando, é o fim. Eu te digo nessa noite, não é o fim. Deus está fazendo um novo começo. Aleluia! Eu não sei você, mas essa palavra me anima muito. Eu creio num Deus que faz as coisas, fins, um novo começo. E para concluir, que eu não quero estender muito. Quando Deus nos esconde, o inimigo é confundido e o nome do Senhor é glorificado. Eu creio no poder da aliança com o Senhor. Você entende nessa noite que, a partir do momento que você levanta as mãos para o Senhor e aceita Ele como Jesus, único Senhor e Salvador da sua vida. Entenda o que eu falei, Senhor e Salvador, porque tem gente que aceita só como Salvador, né? Ele me ama, Ele me aceitou, aleluia. Você também precisa aceitá-lo como Senhor da sua vida. Ele quer o controle de todas as coisas, não só de algumas áreas da sua vida. Isso faz toda a diferença. Mas a partir do momento que você aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, uma aliança é gerada naquele momento. E a Bíblia vai dizer que essa aliança não tem fim, ela é uma aliança eterna e ela é uma aliança firmada com sangue. Aleluia. Essa aliança foi formada com o povo de Israel. Lá no Antigo Testamento, você vê Deus fazendo promessas a Abraão, dizendo, sai daí, vai para outro lugar, vou fazer de você uma grande nação. E Abraão obedece. A Bíblia vai dizer, vai dar uma das declarações também que eu acho mais linda, que Abraão creu contra a esperança. Quando eu chegar na glória, eu vou abraçar Jesus, mas eu também vou procurar Abraão. Porque é forte, Brasil, crer contra a esperança. É só para Gideão. Mas a aliança firmada com Abraão e dali é estabelecida uma nação, a nação de Israel. E sobre essa nação é outorgada diversas bênçãos. E quando a gente aceita Jesus, essas bênçãos se estendem a nós. Porque hoje nós somos Israel de Deus, amém? Durante toda a história do povo de Israel, no Antigo Testamento, você vai encontrar aquele povo lutando e guerreando para adquirir novos territórios, expandir seus territórios ou manter o seu território.
Durante toda a história, você encontra o povo lutando para isso. Até hoje é assim. Você vê no noticiário, sempre é a mesma coisa. Israel está sempre querendo se defender, para que o território não seja tomado. E vai ser até o final. E essa parte da história a gente sabe. No livro de Reis, 2 Reis, capítulo 6, a gente vai ver um episódio parecido com esse. Dessa vez, quem se levanta contra o povo de Israel é o rei da Síria. E o rei da Síria tinha um exército poderosíssimo. E ele decide tomar o território de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele prepara diversas emboscadas para o povo, né? E continua dizendo que, enquanto ele preparava emboscadas para atacar aquele povo, Deus revelava ao profeta Eliseu aonde estava o problema, a artimanha. Deus revelava, Deus ainda fala. Eu creio. Enquanto aquele rei preparava aquelas armadilhas, aquelas artimanhas, Deus revelava ao seu servo. E ele ia até o rei de Israel e dizia, não passa aqui, não passa ali, não vai por ali. Tem perigo. E o rei se desviava, o exército se desviava e o povo seguia triunfante. Até que aquilo começou a incomodar o rei da Síria, né? Como dizem os populares, ele começou lá, tem algum X9 aí no nosso meio. Porque a gente planeja um negócio aqui. Chega lá, o cara já sabe. Como é que é isso? Né? Até que alguém do próprio exército da Síria vai dizer, olha só, não tem não. Tem um cara lá, um profeta, e Deus, o Deus de Israel, revela a ele o que acontece. Tá pegando? Amém. O Deus de Israel revela a ele, quando a gente planeja aqui, o Deus de Israel revela para ele lá. E aí o rei da Síria, muito invocado, falou, o problema é o profeta. Ai, Jesus. Então tá, vamos atrás do profeta. E reúne todo o exército. Carros, ele pegou o melhor que ele tinha, presta bem atenção nisso. E cerca a cidade aonde o profeta Eliseu habitava. E a Bíblia conta que o profeta, geralmente é assim até hoje, não anda sozinho, sempre tem uns coleguinhas do lado dele, e ele tinha um servo. E de manhã cedo, a Bíblia vai narrar que o servo abre a casa e se depara com o exército da Síria, que tinha cercado toda aquela cidade e aquela habitação. O empregado, o servo de Eliseu, colocou os olhos no exército. E Deus me traz aqui nessa noite para te dar mais um recado. Tira os olhos do exército do inimigo. Toda vez que você tirar o foco do Senhor e colocar o foco no problema e colocar o foco na circunstância, a sua fé se vai e você vai sentir medo. Deus não opera no medo. Carlos falou aqui muito bem, né? Entendido. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não tem como habitar fé e medo ao mesmo tempo. Não tem, né? Não tem. E a Bíblia vai dizer que o empregado entra e fala, deu ruim, acabou pra gente, não tem mais como, estamos cercados, a gente vai morrer. Isso é na minha tradução, tá, gente? A gente vai morrer. E o profeta vai dizer, meu pai, profeta experimentado, né, no sobrenatural de Deus, já conhecia tudo, falou, fica tranquilo, não tenha medo. Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele consiga ver. Eu entendo que Deus não faz nada sem propósito. Você não veio aqui nessa noite porque você decidiu vir. Tinha alguma coisa preparada para você entrar por essas portas. Deus te traz aqui nessa noite para abrir os seus olhos, a fim de que você consiga, como o servo, enxergar. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. A Bíblia vai dizer que Deus ouve a oração de Eliseu.
E então os seus olhos são destapados. E ele consegue enxergar. Não era um anjo. Se fosse um, já estava bom pra caramba. Mas não era um anjo, não. Eram carros e cavalos de fogo cercando aquele lugar e protegendo seus servos. O Deus que nós servimos tem poder. E ele não mudou. Você crê nisso? Eu creio no Deus do Antigo Testamento. É o Deus do Novo e é o Deus que está aqui nessa noite. Aleluia. Ele continua cercando o seu povo, revelando aos seus profetas e protegendo os seus servos. Se parasse aí, estava bom. Mas a Bíblia continua dizendo que além de abrir os olhos daquele servo, Eliseu sai e Deus cega. Eu vou repetir para você guardar no seu coração nessa noite. Deus cega o inimigo. Eliseu sai e eles continuam ali procurando. Cadê Eliseu? Cadê Eliseu? Ninguém enxergava. A Bíblia vai dizer que Deus cegou a visão de todos aqueles homens. E não eram poucos, eram muitos. Eliseu sai e eles continuam procurando. Eliseu conduz aquele exército todo até o rei de Israel. E Deus entrega a vitória ao povo de Israel, sem ter que empunhar uma espada, sem ter que bater boca, sem ter que discutir, sem ter que se aborrecer. Ah, meu irmão, não sei como que você está enfrentando nessa noite, mas eu sei como eu entrei por essas portas. O Deus que fez na vida do povo de Israel é o Deus que opera na minha vida e é o Deus que faz na tua também, se você crê. A Bíblia vai dizer que se você crê, tudo é possível ao que crê. Não depende da minha fé, depende da sua. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Eliseu tinha a certeza, e por isso ele não teve medo. Seu servo também era um homem de Deus. Eu creio. Ele andava com o profeta. Quantas coisas ele não deve ter visto Eliseu operar à medida do poder de Deus que operava na vida dele? Eu creio. Mas a diferença está na medida da fé que você desenvolve todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eliseu já tinha experimentado tantas situações com o Senhor que ele desenvolveu a certeza, e eu vou repetir, ele desenvolveu a certeza, que é a exclusão de qualquer dúvida, de que o Deus que chamou ele para aquele ministério era suficientemente capaz de livrá-lo de todas as situações em que ele tivesse necessidade. E esse Deus continua operando no século 21, no ano de 2017. Você crê? Amém? Eu creio. Ainda que o inimigo venha com tudo para te atacar, ainda que ele tenha preparado tudo para te fazer parar, para te fazer desistir, para te fazer cair, eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que há sobre nós aqui nessa noite, sobre a minha vida, o teu inimigo não vai te enxergar. E o nome do Senhor será glorificado. Isaías 57 vai declarar: nenhuma arma preparada contra você prevalecerá. Esse é o Deus que eu creio. Salmo 91, você conhece muito bem. Verso 1 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Pastora Isla tem uma canção que eu gosto muito, que a letra diz assim. Não vou cantar não, tá? Fica tranquilo. Descanse o seu coração. Tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre para você todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque às vezes a gente tem o hábito de atribuir que é milagre quando a coisa assim é grandiosa aos olhos do Senhor. Eu quero te dizer que o fato de você estar aqui nessa noite de pé respirando, sem ajuda de aparelho, já é um milagre.
Eu quero te dizer nessa noite que o inimigo preparou durante todo esse dia ciladas e artimanhas para que eu e você não chegássemos nesse lugar. Mas nós chegamos e isso já é um milagre. Você sabe o que você enfrentou ao longo de todo 2017? Nós já estamos chegando no final de novembro, dezembro vem aí. Isso já é um milagre. Você está de pé? É milagre de Deus. Deus tem te sustentado, Deus tem provido, Deus tem feito coisas extraordinárias, ainda que nós não enxergamos, ainda que muitas vezes nós sejamos infiéis, como a Juliana cantou a canção. O Senhor continua trabalhando a nosso favor. Todo dia, todo dia, todo dia tem milagre de Deus te esperando. Ele continua fazendo milagre. Deus te esconde para preparar você. Porque quando a luz acender, meu irmão, quando for para aparecer, vai ser tremendo. Porque não é para a glória do seu nome. Não é para o seu nome sair no cartaz. Isso aí, que ele cresça e que eu diminua. Quando acontecer, o nome dele será glorificado. E por isso é que vai ser tremendo. Não é por nada que eu faço. Não é porque eu mereço. Mas é porque o nome do Senhor será exaltado. Será exaltado nas nações. Será exaltado na terra. Deus nos esconde. Não porque ele ainda vai fazer algo novo. Ele já está fazendo. Mas isso é para quem crê. E eu creio. Isaías capítulo 43 vai dizer que eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Não é amanhã, não é ano que vem. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar essa palavra de encorajamento a você. Os dias são maus, são difíceis. E a cada novo dia a gente vê que o rei está voltando. Os sinais se cumprem todos os dias. E a cada novo dia se torna mais difícil se manter fiel. Mas essa é a recomendação do Senhor para nós. Porque é uma noiva limpa, santa, justa e adornada que ele vai voltar para buscar. Essa lista não mudou. Ele continua com a mesma forma de agir. Deus me trouxe aqui nessa noite para encorajar você e para te fazer lembrar. Foi Ele quem te prometeu? Foi Ele quem te prometeu? Foi Ele quem falou com você que faria? Então descansa o seu coração. Vai acontecer. Eu vou repetir para você sair daqui com isso queimando no seu coração, assim como está queimando em mim desde que ele me compartilhou essa palavra. Se foi Deus que te prometeu, fique tranquilo, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Toda vez que Deus te der uma palavra, meu irmão, faz um favor para mim, para a tua alma. Acredita nela. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que não mente. A Bíblia vai dizer que ele não mente, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus te trouxe aqui nessa noite para confirmar que aquilo que ele falou ao teu respeito vai acontecer. Vai acontecer. Acredita. Muitos vão achar que você está louco. Vai ter gente que vai achar, vai te chamar de bobinho, de bobinha. Deixa achar. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Não dê ouvidos à voz daquele que fala ao teu redor. Importa o que Deus pensa a teu respeito. Deus é fiel. Deus é fiel. E quem sabe ainda nessa noite, eu falei no início, ele é um Deus multiforme. Para uns, pode ser nessa noite. Para outros, pode ser essa semana, até o final. Para outros, pode ser antes da virada do ano. Mas eu creio que Deus vai fazer.
Eu creio. Siga firme e descanse em Deus, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Fique de pé nessa noite. Oh, Jesus maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Pela Tua palavra que nos limpa, que nos lava, que nos restaura. Só a Tua palavra. Meu irmão, você pode saber cantar os melhores louvores. Os melhores louvores não têm poder de transformar a sua vida. Você pode subir monte, preste atenção no que eu estou falando, não estou excluindo nenhuma dessas disciplinas espirituais, são bênçãos, faça. Mas não tem poder de transformar a sua vida. O poder transformador na vida do homem está na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor foi pregada nessa noite. Eu quero orar por você. Porque quando Deus me entregou essa palavra, Ele me disse que havia renovo nesse altar nessa noite. Eu creio. Eu quero orar por você que talvez esteja experimentando o esconderijo do medo. Talvez você esteja passando por uma situação em que você olha ao redor e não vê solução, e o medo quer tomar conta do teu coração e roubar a tua fé. Esse é o ministério do inimigo. Foi ele quem veio para roubar, matar e destruir. Mas o Espírito do Senhor que está nesse lugar veio para dar vida, e vida em abundância. Enquanto nós cantamos essa canção, vem ao altar, eu quero orar por você. Você que entendeu, essa palavra foi para mim nessa noite. Você que esteja experimentando o esconderijo do esquecimento. Talvez você olhe para o lado e diz, ninguém lembra de mim, nem tem meu zap, não me manda nada. Deus se lembra de você e te traz essa palavra nessa noite. Ele quer renovar você. Ele quer libertar você dessa dor que vem te oprimindo. Seja de ordem física ou de ordem emocional, eu não sei. Você que sabe onde está doendo. Deus quer te libertar nessa noite. Vem ao altar do Senhor. E o Deus que faz, vai fazer mais uma vez. Eu creio. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Oh, Jesus. A crer que não estás me vendo, lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Vamos orar nessa noite. Estende a sua mão para cá, você que ficou aí. O Senhor já está agindo. Oh, aleluia! Igreja, estende as mãos, vamos orar nessa noite. Senhor, a Tua palavra foi pregada nessa noite. E eu creio que Tu és o Deus que tem poder para renovar. Nessa hora, Senhor, eu peço, honra a fé daquele que ora comigo nessa hora. Deus, Tu sabe, Tu conhece o profundo, o oculto e o escondido. Entre as juntas e medulas, só Tu tens o poder de entrar. E é esse poder curador que nós invocamos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, o Cristo. Deus, de dentro para fora, nessa hora, nós liberamos cura na alma, cura na mente, cura no emocional, no coração. Fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, renova, Senhor, e de dentro para fora, nessa hora, nós concordamos com a vitória dos Teus filhos e entregamos a Ti a nossa melhor salva de palmas, crendo que aquele que é fiel, que começou a obra, é fiel e vai completar. Oh, aleluia! Volta para o seu lugar, meu irmão. Leva essa palavra com você. Que Deus te abençoe. Ser bem melhor.
melhor. Só porque estás comigo.